Alerta, esta história vai explodir sua mente. O que você faria se o dia mais feliz da sua vida se tornasse o palco do seu pior pesadelo? Imagine que te acusam de traição, te tiram tudo o que você ama e te jogam na rua sem nada além da roupa do corpo. Você se renderia ou construiria um império do nada para voltar com uma vingança tão épica que ninguém jamais poderá esquecê-la? Atenção, este relato vai te manter na ponta da cadeira. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no meu canal para mais histórias incríveis e me deixar um comentário no final com a sua opinião. Agora, venha comigo. Marcos entrou em casa naquela noite com o mesmo olhar frio e impassível de sempre, como se carregasse nos ombros o peso do mundo, ou pelo menos era isso que ele gostava que os outros acreditassem. Isabela, que estava na cozinha preparando o jantar, ouviu a porta bater e soube imediatamente que algo ruim estava prestes a acontecer. Nos últimos anos, ela havia aprendido a reconhecer os sinais. O tom seco em sua voz, os passos pesados no corredor e, acima de tudo, o silêncio sufocante que sempre precedia suas explosões de raiva. Isabela! Ele gritou da sala, sem sequer se dar ao trabalho de cumprimentá-la ou perguntar pelas crianças que brincavam em seu quarto. Você viu o extrato do cartão de crédito este mês? Isso é o que você chama de moderação? Ela sentiu o coração acelerar e uma onda de ansiedade a invadir. Sabia que, qualquer que fosse sua resposta, ele a usaria contra ela. Com um pano de prato nas mãos, ela se aproximou da sala, onde Marcos já segurava o extrato bancário com uma expressão de desprezo. Eu comprei algumas roupas para as crianças e precisava de algumas coisas para a casa, ela respondeu, tentando manter a calma. Marcos riu, mas não foi uma risada de humor. Foi um som carregado de sarcasmo e escárnio. Coisas para a casa, é isso que você me diz? Você gasta meu dinheiro com coisas inúteis e ainda tenta se justificar? Ele deu um passo à frente, erguendo o papel na frente do rosto dela. Olhe para isso. Esta loja de cosméticos. Você ainda acha que algum creme vai consertar a bagunça que o tempo fez com você? Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras de Marcos eram cruéis, cortantes. Ela tentou se defender, mas sua voz saiu fraca, quase inaudível. Eu só queria me cuidar um pouco. Cuidar de si mesma? Por favor, Isabela, olhe para você. Você acha que algum vestido ou maquiagem vai esconder no que você se transformou? Depois de 2 filhos, você deixou de ser aquela mulher que eu tinha orgulho de exibir para o mundo. Agora, quando eu olho para você, a única coisa que vejo é uma sombra. Ele se virou, jogando o papel sobre a mesa. É por isso que decidi levar a Luana ao evento da empresa neste sábado. Pelo menos ela sabe como se apresentar em público. Ela ficou paralisada. O que ele acabara de dizer, sua jovem secretária. As palavras ecoaram em sua mente enquanto ela tentava absorver o golpe. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Marcos, implacável, encolheu os ombros como se não fosse nada demais. Ele serviu-se um copo de uísque e continuou. Claro que estou falando sério. Imagine o que meus colegas pensariam se eu chegasse com você. Eles pensariam que você é minha mãe. Isabela, aceite a realidade. Você não é mais a mesma mulher de antes. E, francamente, eu tenho uma reputação a zelar. A dor no peito de Isabela era insuportável. Ela não sabia se chorava, gritava ou simplesmente desaparecia. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, mas Marcos parecia completamente indiferente. Ele terminou o uísque, olhou para ela com desprezo e saiu do cômodo, deixando-a sozinha com sua dor. Quando ele subiu para o quarto, Isabela se jogou no sofá, incapaz de conter o choro. Sentia-se destruída, como se o peso de suas palavras fosse mais do que ela podia suportar.
A humilhação pública que ele planejava para o sábado era a gota d'água, mas naquele momento tudo o que ela podia fazer era se afundar no desespero. O relógio na parede marcava quase meia-noite quando ela finalmente parou de chorar. Sentia uma dor aguda na cabeça e os olhos inchados, mas algo dentro dela começou a mudar. Uma pequena voz, enterrada sob anos de abusos e humilhações, começou a sussurrar: "Você não merece isso. Você é mais do que isso." Isabela acordou no dia seguinte com os olhos inchados, a cabeça pesada e uma sensação de vazio no peito que não conseguia dissipar. A luz do sol entrava pelas cortinas, mas não trazia o alívio de que ela tanto precisava. O espaço ao lado dela na cama estava frio e desarrumado. Marcos havia se levantado cedo, como sempre, e provavelmente já estava no escritório, focado em tudo, menos nela e nas crianças. O som de risadas infantis a trouxe de volta ao presente. Do quarto das crianças, seus dois pequenos, Emiliano e Vitória, brincavam despreocupados, alheios ao caos emocional que dominava sua mãe. Isabela suspirou profundamente, passou a mão no rosto e se forçou a levantar. Mesmo que seu mundo estivesse desmoronando, eles não tinham culpa e precisavam da mãe. Ela se olhou rapidamente no espelho do banheiro e o reflexo que viu trouxe de volta as mesmas palavras cruéis que Marcos havia dito na noite anterior. "Olhe para você, Isabela. Você acha que algum vestido ou maquiagem vai esconder no que você se transformou?" Ela fechou os olhos com força e apertou os punhos, tentando ignorar essas palavras que agora ecoavam constantemente em sua mente. "Você é mais do que isso." Ela lembrou daquela voz interna que havia surgido de madrugada, mas ainda se sentia fraca demais para acreditar. Enquanto preparava o café da manhã para as crianças, o telefone fixo tocou na pequena mesa da cozinha. Isabela olhou para ele, hesitante em atender. E se fosse Marcos? Ela não estava pronta para outro confronto. Mas quando viu na tela o nome de Ana, sua melhor amiga desde o ensino médio, algo em seu peito relaxou. Com uma mão trêmula, ela atendeu. "Alô?" Ela respondeu, tentando que sua voz não revelasse o nó em sua garganta. "Isabela, o que foi? Sua voz está péssima", disse Ana do outro lado da linha, com aquele tom direto, mas caloroso que sempre a caracterizava. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, mordendo os lábios para não chorar novamente. Mas Ana, como sempre, a conhecia bem demais. "Marcos de novo?" Ana perguntou, quase como uma afirmação. Isabela soltou um suspiro trêmulo. "Eu nem sei por onde começar, Ana." Ela finalmente admitiu, com a voz embargada. Ana ouviu pacientemente enquanto Isabela, entre lágrimas, relatava o que havia acontecido na noite anterior. O desprezo, as palavras cruéis, a humilhação de saber que Marcos levaria sua jovem e perfeita secretária ao evento da empresa. Isabela se sentia pequena, derrotada, como se cada pedaço de autoestima que ela já teve tivesse sido pulverizado por anos de críticas e menosprezos. "Isabela, escute bem o que eu vou te dizer." Ana a interrompeu quando o relato terminou e Isabela ficou em silêncio, com a respiração ofegante. "Já chega. Você não pode continuar deixando que esse homem te destrua. Você não é um móvel na casa dele, nem um enfeite que ele não gosta mais. Você é uma mulher incrível, está me ouvindo? Incrível. E você precisa começar a acreditar nisso." "Ana, não é tão fácil", Isabela respondeu, sentindo o peso das palavras da amiga, embora no fundo soubesse que ela estava certa. A ideia de se levantar depois de tantos anos de humilhações parecia uma tarefa monumental. Claro que não é fácil, mas também não é impossível. Pense em você, pense em seus filhos, que exemplo você está dando a eles, se permite que alguém te trate assim. Isabela, você não é essa sombra que Marcos quer que você acredite que é. Ele te apagou, mas ainda há luz dentro de você. Você só precisa acendê-la. As palavras de Ana ecoaram profundamente em Isabela. Ela ficou olhando para a mesa à sua frente,
com o olhar perdido. Lembrou-se dos primeiros anos de seu casamento, quando era uma mulher cheia de sonhos e autoconfiança. Lembrou-se de como havia abandonado sua carreira como designer de interiores para se dedicar à família, convencida de que estava tomando a melhor decisão para todos. Mas com o tempo, Marcos havia transformado sua vida em uma rotina opressiva, sempre a lembrando de que não era o suficiente, de que não merecia mais. Isabela, você ainda está aí? Perguntou Ana com preocupação. Sim, estou aqui, Isabela respondeu, embora sua voz ainda soasse fraca. Ótimo, porque é isso que vamos fazer. Eu quero que você se levante agora, se olhe no espelho e diga a si mesma, eu valho mais que isso. Depois, eu quero que você comece a pensar em você, no que você precisa, no que te faz feliz. Neste sábado, naquele maldito evento do qual Marcos te excluiu, eu quero que você mostre que ele não pode te apagar, que você ainda é aquela mulher forte, linda e confiante. Entendido? Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Havia algo nas palavras de Ana, algo que a fazia sentir uma faísca de esperança, mesmo que fosse pequena. Eu vou tentar, Ana, ela murmurou, ainda insegura. Não, Isabela, você não vai tentar, você vai fazer. E quando você terminar, você vai perceber que Marcos não tem poder sobre você. Você decide quem você é, não ele. Isabela desligou o telefone, sentindo-se um pouco mais leve, embora ainda com um nó no peito. As palavras de Ana haviam plantado algo dentro dela, uma semente de força que começava a germinar. Você decide quem você é, não ele. Essa frase ficou gravada em sua mente enquanto ela recolhia os pratos da mesa. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Isabela sentou-se em frente ao computador, abriu o navegador e começou a procurar informações sobre salões de beleza, maquiagem e moda. Sentia-se nervosa, mas também animada. Cada clique na tela era um pequeno passo em direção a algo maior, em direção a uma versão de si mesma que ela havia esquecido que existia. No quarto ao lado, Marcos roncava profundamente, inconsciente das pequenas mudanças que começavam a se formar na mente de sua esposa. Isabela fechou o computador com um leve sorriso nos lábios. Ainda sentia medo, mas pela primeira vez em muito tempo, ela também sentia algo mais: determinação. Isabela acordou com uma clareza mental que não sentia há anos. Não era alegria o que ela sentia, nem mesmo esperança. Era algo mais profundo, mais feroz. Decisão. Ela havia passado tempo demais aguentando as humilhações de Marcos, suas críticas constantes e o desprezo que escorria de cada palavra que ele lhe dirigia. Hoje, pela primeira vez, ela não ia chorar nem implorar. Hoje, Isabela ia agir. Depois de levar Emiliano e Vitória para a escola, Isabela sentou-se em frente à mesa de jantar com uma caderneta e uma caneta. Sua mente trabalhava rápido, cheia de ideias. Por anos ela havia sido o pilar da casa, a que cuidava das refeições, da limpeza, das contas e das crianças, enquanto Marcos a tratava como se ela fosse invisível, mas não mais. Hoje, ele iria financiar sua própria punição. Ela se lembrou das palavras de Marcos na noite anterior. Olhe para esta loja de cosméticos. Você ainda acha que algum creme vai consertar a bagunça que o tempo fez com você? A raiva ardeu em seu peito. Se ele pensava que ela não era o suficiente, então ela iria provar que ele estava errado. E se ele estava tão obcecado com dinheiro, com suas preciosas aparências e sua reputação, então o cartão de crédito dele seria a ferramenta perfeita para lhe dar uma lição que ele jamais esqueceria. Com um sorriso irônico no rosto, Isabela se levantou, pegou sua bolsa e saiu de casa. O shopping center de São Paulo estava mais movimentado do que nunca naquela manhã. Isabela entrou com passos firmes, com uma única missão: renovar-se. Seu primeiro destino foi a seção de roupas de grife. Ela caminhou entre as lojas com o coração batendo rápido, não por medo,
mas por uma mistura de emoção e determinação. Ela não era mais a mulher tímida e apagada que evitava gastar consigo mesma para não provocar os reproches de Marcos. Hoje era uma mulher diferente. Hoje ela não ia se limitar. Ela entrou em uma das boutiques mais exclusivas e foi recebida por uma vendedora jovem, impecavelmente vestida, que lhe deu um sorriso profissional. "Bem-vinda, senhora. Em que posso ajudá-la?" perguntou a jovem. Isabela respirou fundo, levantando o queixo com uma segurança que nem ela sabia que tinha. "Eu quero um guarda-roupa completo, vestidos, calças, blusas, tudo, e preciso que cada peça seja impressionante." A vendedora piscou surpresa com a segurança na voz de Isabela, mas não perdeu o profissionalismo. "Claro, por favor, venha por aqui. Temos algumas coleções novas que eu acho que a senhora vai adorar." Isabela passou as 2 horas seguintes experimentando vestidos elegantes que caíam perfeitamente sobre sua figura, blusas de seda que realçavam sua pele e calças que moldavam suas curvas. Cada vez que se olhava no espelho, ela se redescobria um pouco mais, como se debaixo de cada peça nova estivesse ressurgindo a mulher que Marcos havia enterrado com anos de críticas. "Este vestido vermelho", disse a vendedora, enquanto a ajudava a ajustar um modelo justo que realçava sua cintura. "É como se tivesse sido feito para a senhora." Isabela se observou no espelho. O tecido acariciava seu corpo como se fosse uma segunda pele, e a cor viva parecia gritar força e paixão. Ela sorriu satisfeita. "Eu vou levá-lo, e também quero aquele preto, o verde esmeralda, e os sapatos que combinam com cada um." No final, Isabela saiu da loja com várias sacolas de luxo e uma sensação que não se lembrava de ter experimentado em muito tempo, o prazer de cuidar de si mesma. Mas sua missão não terminava ali. Ela não ia deixar nenhum detalhe ao acaso. Sua próxima parada foi uma boutique de sapatos. Ali, ela percorreu os corredores com determinação, escolhendo saltos altos, elegantes e sofisticados. Cada par que ela escolhia parecia uma declaração. "Eu posso caminhar sozinha. Eu posso pisar com força." Ela escolheu escarpins pretos de verniz, uns de veludo vermelho e uns bege clássicos que ela sabia que combinariam com tudo. A vendedora da loja não parava de olhá-la com admiração enquanto processava a compra. "A senhora tem muito bom gosto. Estes sapatos são, uau, espetaculares." Isabela lhe deu um sorriso tranquilo. "Obrigada, eu mereço." Quando saiu da loja com mais sacolas nas mãos, ela decidiu que o próximo passo era o mais importante: sua transformação final. O salão de beleza ao qual ela chegou era um dos mais prestigiados da cidade. Isabela já havia ouvido falar dele, mas nunca se atreveu a entrar. Agora, ao empurrar a porta de vidro, ela o fez sem hesitar. Foi recebida por uma estilista de cabelo curto e colorido que a cumprimentou com entusiasmo. "Bem-vinda, senhora. Em que podemos ajudá-la?" Isabela sentou-se em frente ao espelho e respirou fundo antes de responder. "Eu quero uma mudança total. Eu quero que quando eu sair daqui, ninguém possa me reconhecer. Eu quero ser alguém nova." A estilista sorriu, animada com o desafio. "Então, a senhora está no lugar certo. Deixe tudo em nossas mãos." Durante as horas seguintes, Isabela se entregou por completo ao processo. Primeiro, aplicaram um tratamento para revitalizar seu cabelo. Em seguida, a estilista pegou uma tesoura e começou a cortar com precisão, criando um corte moderno e elegante que emoldurava seu rosto. Quando terminaram com o penteado, aplicaram uma tintura em tons quentes que lhe davam um brilho espetacular. Depois, ela passou para as mãos de uma maquiadora que trabalhou com paciência, realçando seus olhos com um delineado perfeito e sombras em tons terrosos que faziam seu olhar parecer mais intenso. Seus lábios foram pintados de um vermelho profundo que irradiava confiança e sensualidade. Quando Isabela se olhou no espelho, mal pôde se reconhecer. Era como se tivesse renascido.
Ela tocou seu cabelo com as mãos trêmulas, emocionada. "O que a senhora achou?" perguntou a estilista. Isabela sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno, cheio de força. "Eu adorei. É perfeito." Antes de sair, a recepcionista lhe entregou a conta com um sorriso. Isabela deslizou o cartão de crédito de Marcos sem hesitar. "Que ele pague por todo o dano que me causou", ela pensou. Naquela tarde, Isabela chegou em casa carregada de sacolas. Seus filhos a receberam com abraços e risadas, mas Marcos não estava. Ele estava no escritório preparando o evento de sábado, provavelmente desfrutando de seu tempo com Luana. Isabela deixou as sacolas no quarto e se olhou mais uma vez no espelho. Pela primeira vez em anos, ela não viu uma sombra. Ela viu uma mulher forte, linda, pronta para recuperar o controle de sua vida. Antes de continuar, queremos saber mais sobre você. De onde você está nos assistindo? Deixe-nos um comentário com o nome da sua cidade ou país. Adoraríamos saber de onde essas histórias vêm. O sábado finalmente chegou e com ele a tão esperada gala da empresa de Marcos. Isabela havia planejado cada detalhe deste dia como se fosse uma estratégia de guerra, porque no fundo era exatamente o que ela sentia. Uma batalha. Não era apenas uma noite elegante, era sua oportunidade de mostrar a Marcos e a si mesma que ela não era a mulher derrotada que ele havia pintado com suas palavras cruéis. Ela era muito mais. Em casa, a atmosfera era tensa. Marcos havia passado a manhã inteira entre ligações e mensagens com sua jovem secretária Luana, confirmando os últimos preparativos para o evento. Ele saiu cedo para buscá-la, deixando Isabela e as crianças completamente ignoradas. Ela o observou cruzar a porta com seu habitual ar de superioridade, sem suspeitar nem um pouco do que estava prestes a acontecer. "Nos vemos depois, Isabela", Marcos disse com indiferença enquanto ajeitava sua gravata na frente do espelho da entrada. "A propósito, não espere que eu te ligue. Estarei ocupado a noite toda." Isabela, que estava na cozinha fingindo se distrair com a louça, mal o olhou, mas por dentro ela sorriu ironicamente. "Não precisa me ligar, Marcos. Nos veremos muito em breve e você não estará preparado para isso." Assim que Marcos saiu, Isabela colocou seu plano em prática. Ela levou Emiliano e Vitória para a casa de sua amiga Ana, que se ofereceu para cuidar deles. "Pronta para o grande momento?" perguntou Ana com um sorriso travesso, enquanto pegava as mochilas das crianças. Isabela assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e emoção no peito. Mais do que pronta. Suas palavras eram firmes, mas o brilho em seus olhos traía um vislumbre de insegurança. "Lembre-se do que eu te disse. Esta noite não é apenas para ele, é para você. Hoje você volta a ser a Isabela que sempre deveria ter sido." Isabela abraçou sua amiga e, após se despedir das crianças, voltou para o salão de beleza para os retoques finais. Era o dia de sua transformação total. Quando ela chegou ao salão, as estilistas a receberam como uma rainha. Assim que ela tirou o casaco, as funcionárias começaram a trabalhar em equipe para aperfeiçoar cada detalhe. Seu cabelo, agora com ondas suaves e brilhantes, caía com uma elegância natural. Sua maquiagem, retocada para a ocasião, fazia seu olhar parecer o de uma mulher decidida e imponente. Finalmente chegou o momento de colocar o vestido vermelho que ela havia escolhido dias antes. Era justo, com um corte elegante que marcava suas curvas e uma fenda na perna que lhe dava um toque ousado. Combinado com os escarpins pretos de verniz que ela havia comprado, Isabela parecia ter saído de uma revista de alta moda. Ela se olhou no espelho de corpo inteiro e mal pôde reconhecer a mulher que estava à sua frente. Pela primeira vez em anos, ela viu o que Marcos havia tentado apagar. Uma mulher forte, radiante, cheia de vida e absolutamente linda.
Senhora Isabela, a senhora está espetacular, disse uma das estilistas, olhando para ela com admiração. Isabela sorriu, mas desta vez não era um sorriso tímido ou inseguro. Era o sorriso de uma mulher que sabia exatamente o que valia. Obrigada. Agora sim, estou pronta. O evento estava sendo realizado em um luxuoso hotel no centro de São Paulo. As luzes do salão de baile brilhavam como estrelas e as paredes estavam decoradas com elegância, enquanto a música suave de uma orquestra preenchia o ar. Os convidados, diretores, sócios, funcionários importantes e seus acompanhantes caminhavam pelo tapete vermelho, vestidos de gala, prontos para uma noite de prestígio. Marcos já estava lá, acompanhado de Luana, que usava um vestido curto e justo que chamava muita atenção. Alguns dos colegas de Marcos trocaram olhares discretos, claramente desconfortáveis com a escolha de sua acompanhante, mas ele, como sempre, estava ocupado demais consigo mesmo para notar. Marcos e Isabela? Perguntou um sócio veterano, enquanto lhe dava um tapinha no ombro. Marcos ficou um pouco tenso, mas manteve sua expressão tranquila. Ela decidiu ficar em casa. Esses eventos não são a praia dela. Ele soltou uma risadinha, mas não conseguiu esconder completamente seu desconforto. Ele mudou de assunto rapidamente, tentando desviar a atenção. O que Marcos não sabia era que Isabela já estava a caminho. Quando seu carro parou na frente do hotel, ela tirou um momento para respirar fundo antes de sair. A porta se abriu e, com a ajuda do motorista, Isabela desceu lentamente, mostrando suas pernas através da fenda do vestido vermelho. Cada passo que ela dava em direção à entrada do hotel fazia as pessoas pararem e olharem. "Quem é ela?" murmurou um funcionário que ajudava os convidados com os casacos. "Não sei, mas parece uma estrela de cinema", outro respondeu. O murmúrio se espalhou enquanto Isabela cruzava a entrada com a cabeça erguida, ignorando os comentários e os olhares surpresos. Quando ela chegou ao salão principal, as conversas pararam quase imediatamente. Os olhos dos presentes se voltaram para ela, incapazes de desviar o olhar. Havia algo em seu porte, na maneira como ela caminhava, que exalava confiança e poder. Marcos estava de costas, rindo de algo que Luana havia dito, quando notou que o murmúrio do salão havia cessado. Ele franziu a testa, confuso, e se virou lentamente, apenas para se deparar com a imagem de Isabela entrando no salão como se ela fosse a dona do lugar. Seus olhos se arregalaram em descrença e seu queixo quase caiu no chão. Era ela? Por um segundo, ele não conseguiu processar o que via. Isabela parecia mais bonita do que ele jamais se lembrava. Não era apenas sua aparência, era sua atitude, sua segurança, a aura de independência que parecia cercá-la. Não era a mulher que ele havia menosprezado por anos, era alguém completamente diferente. Luana, ao lado dele, se moveu desconfortável, ciente de que toda a atenção que ela havia desfrutado até aquele momento havia desaparecido completamente. Ninguém mais a olhava. Todos estavam focados em Isabela. "O que diabos?" Marcos murmurou, ainda em choque. Isabela caminhou calmamente em direção ao centro do salão, ignorando Marcos completamente. Um dos sócios principais da empresa, Miguel, se aproximou dela com um sorriso encantador. "Boa noite, senhorita. Nós nos conhecemos?" ele perguntou, surpreso com sua elegância. Isabela sorriu com confiança, estendendo a mão. "Eu sou Isabela, a esposa de Marcos." O rosto de Miguel passou da surpresa ao espanto e depois a uma admiração genuína. "Bem, Marcos definitivamente tem escondido um tesouro. Por favor, acompanhe-me à mesa principal. A senhora deve ser o centro desta noite." Isabela aceitou o convite com uma elegância que deixou Marcos completamente paralisado. Enquanto ela caminhava para a mesa principal ao lado de Miguel, todos os olhos continuavam nela.
O ar estava carregado de tensão, e Marcos sentiu como seu controle, seu poder, desmoronava lentamente diante de seus próprios olhos. Isabela estava sentada na mesa principal do evento, cercada pelos sócios mais importantes da empresa, enquanto Marcos permanecia em seu lugar, paralisado pela humilhação pública que acabara de sofrer. Sua esposa, a quem ele havia menosprezado por anos, agora era o centro das atenções. Os murmúrios de admiração não paravam, e cada vez que alguém o olhava, ele sentia como se uma adaga se afundasse um pouco mais em seu ego. Luana, que até alguns minutos antes estava desfrutando de toda a atenção dos homens no evento, se mexia inquieta em seu assento. Seu vestido, que antes parecia ousado e sofisticado, agora parecia inadequado e vulgar ao lado da elegância impecável de Isabela. Ela tentou recapturar a atenção de Marcos, mas ele continuava olhando para Isabela, furioso e confuso. «Marcos, quem é ela?» perguntou um colega sentado ao seu lado, inclinando-se para sussurrar. «Como é que você nunca mencionou sua esposa? Ela é impressionante». Marcos apertou os dentes, mas conseguiu forçar um sorriso falso. «Ah, ela é minha esposa, Isabela. Só que não costuma frequentar esses eventos». Ele queria parecer casual, mas suas palavras saíram tensas e entrecortadas. O colega o olhou com uma mistura de surpresa e ceticismo. «Bem, parece que você deveria trazê-la mais vezes. Ela tem mais presença que qualquer um aqui». Essas palavras foram um tapa na cara para Marcos. Seu controle, sua reputação, tudo o que ele pensava ter sob controle, parecia desmoronar diante de seus olhos. Enquanto isso, Isabela continuava conversando com Miguel e outros sócios na mesa principal. Sua risada suave e seu olhar confiante a faziam parecer completamente à vontade, como se ela sempre tivesse pertencido àquele mundo. Marcos, incapaz de suportar mais a humilhação, levantou-se de seu assento abruptamente, ignorando Luana, que o olhou com uma mistura de confusão e vergonha. Ele caminhou decidido em direção à mesa principal, seu rosto endurecido pela raiva. À medida que ele se aproximava, os murmúrios no salão aumentaram. Todos estavam atentos ao iminente confronto. «Com licença», disse Marcos com um tom frio e cortante, interrompendo a conversa que Isabela estava tendo com Miguel e os outros. Ele se inclinou na direção dela, baixando a voz, mas o suficiente para que todos na mesa pudessem ouvir. «Podemos conversar em particular?» Isabela ergueu o olhar lentamente, seus olhos encontrando os de Marcos. Não havia medo nem submissão em seu olhar, apenas uma calma controlada que o desarmou imediatamente. «Claro que não, Marcos», ela respondeu com um sorriso sereno, tomando um gole de sua taça de vinho. «Se você tem algo a me dizer, pode fazê-lo aqui. Eu não tenho nada a esconder». As palavras de Isabela o deixaram sem ar por um momento. Ele esperava que ela se levantasse, que o seguisse obedientemente como sempre fazia, mas, em vez disso, ela o havia desafiado na frente de todos. «Eu não acho que este seja o lugar certo para...» «Isso», Marcos insistiu, seu tom mais severo. Isabela colocou a taça sobre a mesa com cuidado e entrelaçou as mãos sobre o colo. Então, ela o olhou diretamente nos olhos, sem piscar. «Isso? Você se refere ao fato de que pela primeira vez eu não estou escondida em casa enquanto você vem aqui para se exibir? Ou talvez você se refira ao fato de que eu decidi te mostrar que não sou essa sombra que você inventou para se sentir superior?» Miguel, sentado ao seu lado, levantou uma sobrancelha, claramente interessado no que estava acontecendo. Os outros na mesa tentaram parecer ocupados com suas bebidas, mas era evidente que ouviam cada palavra. Marcos apertou os punhos e baixou a voz ainda mais. «Isabela, não faça um show. Isso não é um jogo». Ela sorriu, mas desta vez havia um fio de navalha em sua expressão que Marcos não reconhecia.
Um show? Um jogo? Ela repetiu, sua voz mais firme. Marcos, você acha que tudo o que você me fez passar por anos foi um jogo? Suas críticas, suas humilhações, seus desprezos. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem nos presentes. Esta noite não é um show, Marcos. É um lembrete para você, para que você nunca se esqueça de quem eu sou. Marcos sentiu como se o chão sob seus pés estivesse tremendo. Por anos, ele havia sido quem tinha o controle, quem decidia o que era importante, quem valia a pena e quem não. Mas agora, na frente dele, Isabela havia recuperado algo que ele pensava ter destruído para sempre: sua dignidade. O silêncio na mesa era pesado. Miguel, que até então havia permanecido como um observador curioso, decidiu intervir. Isabela, devo dizer que esta noite a senhora nos deixou impressionados. É raro encontrar alguém com tanta graça e caráter. Espero que possamos vê-la em mais eventos como este. Isabela o agradeceu com um sorriso genuíno. Enquanto isso, Marcos olhava para Miguel com uma mistura de ciúmes e raiva, sentindo que seu poder escorria por entre seus dedos. Bem, talvez no futuro eu seja uma convidada frequente, respondeu Isabela com elegância, sabendo perfeitamente que suas palavras eram uma adaga direta no orgulho de Marcos. Luana, que havia permanecido em seu assento do outro lado do salão, observava tudo à distância. Ela se sentia invisível, insignificante. Seu plano de deslumbrar naquela noite havia desmoronado completamente. Ninguém mais falava sobre ela. Ninguém a olhava. Todos estavam fascinados por Isabela, a mulher que, segundo Marcos, nem deveria estar ali. Marcos tentou retomar o controle. Miguel, desculpe, mas eu preciso falar com minha esposa em particular. Este é um assunto pessoal. Miguel o olhou, arqueando uma sobrancelha. Marcos, eu acho que Isabela está perfeitamente à vontade onde está e, honestamente, parece que ela tem muito mais a dizer esta noite. A risada suave que se ouviu na mesa foi como um tapa na cara para Marcos. Não havia como escapar da humilhação. Isabela o olhou diretamente nos olhos, com uma tranquilidade que o fazia tremer. Não se preocupe, Marcos. Se você precisa de tempo para se recompor, eu posso esperar. Eu não tenho pressa. Marcos apertou a mandíbula, incapaz de responder. Ele sabia que qualquer palavra só pioraria a situação. Isabela havia vencido esta batalha e o havia feito na frente de todos. Enquanto Isabela retomava a conversa com Miguel e os outros, Marcos se retirou lentamente, sentindo que a noite que ele havia planejado com tanto cuidado havia se transformado em seu pior pesadelo. Marcos caminhou de volta para sua mesa como um homem derrotado, com os ombros tensos e o rosto endurecido. Cada passo que ele dava parecia pesar toneladas. Ele podia sentir os olhares dos presentes o seguindo. Alguns com surpresa, outros com desprezo, mas todos claramente cientes da humilhação pública que ele acabara de sofrer. Isabela havia virado o jogo e ele não tinha ideia de como recuperar o controle. Quando ele chegou ao seu assento, Luana o recebeu com um olhar desconfortável, claramente ciente de que algo havia mudado no ambiente. Sua atitude brincalhona e confiante de antes havia desaparecido completamente. Em seu lugar, agora ela parecia insegura e deslocada. Enquanto ela tentava iniciar uma conversa, Marcos a ignorou completamente, seus olhos fixos na mesa principal, onde Isabela continuava conversando e rindo com Miguel e outros sócios. Marcos, disse Luana, inclinando-se para ele em uma tentativa de chamar sua atenção. O que aconteceu? Por que você não me disse que ela viria? Marcos virou a cabeça lentamente em direção a ela, seus olhos cheios de frustração e raiva contida. Eu não sabia, ele respondeu entre dentes, cada palavra carregada de ressentimento. Luana tentou sorrir, mas seu desconforto era evidente. Bem, não se preocupe, ninguém se importa tanto assim, ela começou a dizer,
mas Marcos a interrompeu abruptamente. Cale a boca, Luana. Você não tem ideia do que está dizendo. A dureza em sua voz foi suficiente para fazê-la recuar em seu assento, machucada e envergonhada. Marcos voltou a olhar para Isabela, que sem sequer lhe dirigir um olhar, estava destruindo completamente a imagem de controle que ele tanto havia se esforçado para manter. Ela não precisava dele para brilhar, e isso o destruía. Enquanto isso, Isabela estava desfrutando de cada momento de seu triunfo. Cada palavra que ela trocava com Miguel e os outros sócios era uma reafirmação de tudo o que Marcos havia tentado tirar dela. Sua segurança, sua autoestima, seu valor. Por anos, ele a havia feito acreditar que ela não era o suficiente, que ela deveria ficar em casa, invisível, enquanto ele se gabava de seu sucesso. Mas agora, todo o salão a via como o que ela realmente era, uma mulher forte, elegante e com presença. Isabela, você já pensou em se envolver com design de interiores para projetos de empresas? Perguntou Miguel, inclinando-se levemente em direção a ela com interesse genuíno. Ela o olhou com curiosidade. Bem, há muito tempo eu trabalhei como designer de interiores, mas parei quando me casei. A confissão saiu com um tom neutro, mas por dentro, Isabela sentiu um pequeno nó no estômago. Falar sobre como ela abandonou sua carreira por Marcos ainda a machucava. Miguel assentiu pensativo. Isso é uma pena. Pelo pouco que eu vi esta noite, tenho certeza de que você tem um olho incrível para os detalhes. Se você alguma vez decidir voltar para essa área, eu acho que você teria muito sucesso. Na verdade, minha empresa está procurando renovar alguns escritórios. Ele deixou a frase no ar, mas a insinuação era clara. Isabela sorriu, sentindo uma faísca de emoção em seu peito. Era possível que ela realmente pudesse recuperar a vida que havia deixado para trás? Obrigada, Miguel. Vou considerar seriamente. Suas palavras eram sinceras e seu sorriso era genuíno. Miguel pareceu encantado com sua resposta e eles continuaram conversando, ignorando completamente os olhares de Marcos que ardiam do outro lado do salão. Enquanto a noite avançava, Marcos começou a notar algo ainda mais inquietante. Os murmúrios no salão não se limitavam apenas a admirar Isabela. Agora, muitos dos presentes falavam sobre ele. Havia expressões de desaprovação, olhares de julgamento. Ele não conseguia ouvir claramente o que eles diziam, mas não precisava. Ele sabia exatamente o que eles estavam pensando. Como é possível que alguém como ele tenha tratado uma mulher como ela desse jeito? Esse era o recado que flutuava no ar, embora ninguém se atrevesse a dizê-lo diretamente. Marcos sentiu o suor começar a se acumular em sua testa. Ele nunca antes havia sentido que sua reputação estava em perigo. Ele sempre havia sido o homem de sucesso, o que todos respeitavam, o que tinha tudo sob controle. Mas agora, ele era o homem que havia perdido o controle de sua esposa, o homem que parecia pequeno ao lado da mulher que ele havia menosprezado. Finalmente, ele não conseguiu suportar mais. Levantou-se abruptamente de seu assento, ignorando Luana, que o olhou com olhos suplicantes. Aonde você vai? Ela perguntou em um sussurro. Mas Marcos não respondeu. Ele caminhou diretamente para a mesa principal, onde Isabela ainda brilhava. Você está se divertindo, Isabela? Disse Marcos com um tom azedo, interrompendo a conversa. Seu rosto estava tenso e sua voz, embora baixa, tinha um fio perigoso. Isabela ergueu o olhar com calma, como se estivesse esperando por este momento. De fato sim, Marcos. Estou me divertindo muito. Obrigada por perguntar. Seu tom era doce, quase zombeteiro, o suficiente para fazê-lo ferver por dentro. Podemos conversar agora? Insistiu Marcos, claramente irritado com a indiferença dela. Miguel, que estava sentado ao lado de Isabela, interveio antes que ela pudesse responder. Marcos, com todo o respeito, eu acho que Isabela está desfrutando da noite. Talvez você possa esperar que ela termine.
Seu tom era educado, mas não deixava margem para discussão. Marcos o olhou com os olhos semicerrados, sentindo um golpe direto em seu ego, desde quando Miguel, seu sócio, o tratava como se ele fosse um subordinado. Este é um assunto pessoal, Marcos disse, tentando recuperar um pouco de autoridade. Isabela, que havia estado observando em silêncio, finalmente falou. Marcos, eu acho que Miguel está certo. Eu não acho que este seja o momento nem o lugar. Então, ela lhe lançou um olhar que o congelou no lugar. Além disso, eu não tenho mais nada para te dizer, por agora. A forma como ela enfatizou por agora deixou claro que ela tinha o controle total. Marcos apertou os punhos e a mandíbula, completamente desarmado. Ele não podia vencer esta luta. Não ali, não agora. Isabela voltou a dar atenção a Miguel, ignorando completamente Marcos, que, derrotado, teve que voltar para sua mesa sob o olhar curioso de todos. Quando Marcos chegou ao seu assento, Luana tentou falar com ele, mas ele ergueu a mão para silenciá-la. Ele estava bravo, humilhado, mas acima de tudo, aterrorizado. Isabela não era mais a mulher submissa que ele conheceu. Agora ela era uma força imparável. E ele não tinha ideia de como pará-la. Marcos estava no seu limite. Nunca havia experimentado um golpe tão devastador em seu ego e seu controle. Isabela, a mulher que ele pensava ter dominado por anos, não só havia escapado de seu domínio, mas agora brilhava mais do que nunca na frente de seus colegas e sócios. E pior, ela o estava fazendo parecer fraco, insignificante, ridículo. Sentado em sua mesa com a mandíbula apertada e os punhos cerrados, Marcos tentava pensar em uma maneira de recuperar o controle, mas nada lhe ocorria. Tudo o que ele havia usado contra Isabela, suas palavras cruéis, suas críticas, suas manipulações emocionais, parecia inútil agora. Ela era intocável. Luana, ao lado dele, ainda tentava salvar sua noite. Ela não parava de falar, fazendo comentários insípidos sobre os convidados e a decoração do evento, mas Marcos já não conseguia nem olhá-la. Tudo o que ela representava, sua juventude, sua aparência superficial, o suposto status que lhe dava trazê-la como acompanhante, agora lhe parecia vazio e sem sentido. Comparada com Isabela, Luana parecia infantil, deslocada, irrelevante. Finalmente, incapaz de suportar a sensação de derrota, Marcos se levantou novamente. Desta vez, ele não ia permitir que Isabela o ridicularizasse. Ele ia confrontá-la, mesmo que fosse no meio do salão, mesmo que todos os presentes fossem testemunhas. Isabela estava desfrutando da conversa com Miguel e outros sócios quando sentiu a presença de Marcos se aproximando novamente. Desta vez ela não o ignorou. Ela o olhou diretamente nos olhos com uma expressão tranquila, mas desafiadora, enquanto ele se aproximava da mesa. Sua postura não demonstrava medo, apenas controle absoluto. Isabela, disse Marcos, seu tom seco e cortante. Nós precisamos conversar. Agora. Miguel levantou uma sobrancelha, claramente irritado com a interrupção. Marcos, eu acho que já discutimos isso agora há pouco. Isabela está ocupada. Miguel, isso não tem nada a ver com você. Marcos o olhou com dureza, mas Miguel não recuou. Isabela interveio antes que a situação pudesse escalar. Tudo bem, Miguel. Ela se levantou com calma, pegando sua taça de vinho na mão. Se Marcos quer falar, eu posso ouvir o que ele tem a dizer. No entanto, antes que ele pudesse ir para um local mais privado, Isabela acrescentou. Aqui está bom, não há nada que Marcos possa dizer que não possa ser ouvido pelos outros. Se ele queria um confronto, ela daria a ele, mas em seus próprios termos. Os sócios na mesa trocaram olhares desconfortáveis. Ninguém queria intervir, mas também ninguém se mexeu. Todos estavam claramente interessados no que estava prestes a acontecer. Marcos, preso em sua própria arrogância, não teve escolha a não ser aceitar a condição. Você realmente quer fazer isso aqui?
Ele perguntou entre dentes, tentando intimidá-la. Isabela sorriu friamente. Foi você quem insistiu em falar, Marcos. Eu estou ouvindo. Vá em frente. Marcos olhou ao redor, ciente de que todos os olhares do salão estavam sobre eles. Ele não tinha saída. Muito bem. Sua voz estava tensa. O que diabos você está tentando fazer, Isabela? Por que você veio aqui desta forma para arruinar minha noite? Isso é algum tipo de vingança infantil? Isabela tomou um gole de seu vinho antes de responder, como se as palavras de Marcos não a afetassem em nada. Arruinar sua noite, ela repetiu, seu tom carregado de ironia. Não, Marcos, eu não vim aqui por você. Eu vim aqui por mim, porque estou cansada de me esconder, de ser tratada como se eu não existisse. Esta noite eu quis lembrar a você e a mim mesma quem eu realmente sou. Marcos apertou os punhos, furioso. Ele estava perdendo o controle da conversa. E ele sabia disso. E você acha que isso te faz parecer bem? Ele cuspiu, sua voz aumentando ligeiramente de volume. Você acha que vir aqui vestida assim, agindo como se fosse a dona do lugar, te torna alguém importante? Isabela, você está fazendo o papel de ridícula. Um silêncio pesado preencheu o ar. As palavras de Marcos foram brutais, e alguns dos presentes na mesa o olharam com desaprovação. Mas Isabela não pareceu afetada. Pelo contrário, ela manteve sua postura ereta, seu rosto impassível. Ridícula, ela repetiu com calma. É isso que você pensa, Marcos? Bem, não me surpreende. Afinal, você sempre foi um especialista em me humilhar, não é? Sua voz não era alta, mas estava carregada de uma força que cortava como uma faca. Por anos você me menosprezou, você me insultou, você me fez sentir como se eu não valesse nada. Mas esta noite, Marcos, eu não vou permitir que você continue tendo esse poder sobre mim. As palavras de Isabela ecoaram no salão como um trovão. Alguns convidados pararam de conversar completamente, tentando ouvir melhor. Marcos, pela primeira vez, parecia desarmado. Seus olhos se moviam rapidamente, procurando alguma forma de responder, mas ele não encontrou nenhuma. Você sempre teve medo de que alguém descobrisse quem você realmente é, Marcos. Isabela deu um passo em direção a ele, sua voz mais baixa, mas ainda mais afiada. Um homem que precisa pisar nos outros para se sentir poderoso. Mas esta noite, todos estão vendo a verdade. Todos estão vendo quem você realmente é. Marcos sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Ele nunca havia sido confrontado dessa maneira, e muito menos em público. Ele tentou recuperar o controle da situação, mas suas palavras não saíam. Isabela o havia exposto completamente, e não havia nada que ele pudesse dizer para se salvar. Finalmente Isabela deu um último gole em seu vinho e colocou a taça sobre a mesa. Então ela o olhou com um sorriso tranquilo. Obrigada por me convidar para esta gala, Marcos. Foi uma noite muito reveladora. Com essas palavras, ela se virou e voltou para seu lugar na mesa, deixando Marcos em pé, humilhado e derrotado, na frente de todos. Enquanto Isabela retomava a conversa com Miguel e os outros, Marcos percebeu que não podia continuar ali. Ele havia perdido. Sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu do salão, deixando Luana sozinha, sentada à mesa, envergonhada e confusa. Naquela noite, enquanto as risadas e as conversas continuavam no evento, Isabela soube que havia recuperado algo que Marcos havia tentado destruir por anos: sua dignidade, seu poder e sua liberdade. Isabela acordou no dia seguinte no quarto de hóspedes da casa de Ana. A luz do sol atravessava as cortinas e os suaves murmúrios de seus filhos brincando na sala lhe trouxeram um sorriso. Ela havia passado uma noite tranquila, livre de tensões, livre de Marcos. Pela primeira vez em anos, ela se sentia leve, como se um peso que ela havia carregado nos ombros por tempo demais finalmente tivesse desaparecido. Sentada na cama, Isabela fechou os olhos por um momento,
lembrando-se dos eventos da noite anterior. Sua entrada triunfal no evento, a reação de Marcus, as palavras que ela havia dito na frente de todos. Ela nunca havia pensado que seria capaz de confrontá-lo daquela maneira, mas ela havia feito e havia vencido. Agora, com a mente clara, ela sabia que não se tratava apenas de uma vitória passageira. Era o começo de algo maior, algo definitivo. Ela se levantou, lavou o rosto e se olhou no espelho. A mulher que ela viu refletida era diferente. Seu cabelo, ainda perfeitamente arrumado, emoldurava um rosto cheio de decisão. Não havia vestígio da insegurança que ela costumava ver em seus olhos. Agora havia fogo, havia determinação, havia uma mulher que sabia o que valia. Ana estava esperando por ela na cozinha, com uma xícara de café quente e seu habitual sorriso caloroso. "E como você se sente depois da sua grande noite?" perguntou Ana enquanto servia outra xícara para Isabela. Isabela se sentou à mesa e pegou a xícara com as mãos, inalando o aroma reconfortante. "Eu me sinto livre", ela respondeu com um sorriso tranquilo. "E pronta." Ana arqueou uma sobrancelha. "Pronta para quê?" Isabela tomou um gole de café antes de responder, sua voz firme. "Pronta para acabar com isso. Eu vou pedir o divórcio a Marcus." Ana largou a xícara na mesa com um baque suave, surpresa. "Você tem certeza?" "Mais do que nunca", Isabela respondeu sem hesitar. O que aconteceu ontem à noite não foi apenas uma forma de confrontá-lo, foi um ponto final. Marcus me humilhou por anos, Ana. Ele me tratou como se eu não valesse nada, como se eu fosse um objeto que ele pode usar e jogar fora quando quiser. Mas não mais. Eu não sou mais essa mulher. Ana a olhou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Então, um sorriso orgulhoso apareceu em seu rosto. "Essa é a Isabela que eu sempre soube que estava lá." Isabela pegou a mão dela e a apertou com gratidão. "Obrigada por tudo, Ana. Por cuidar de mim, por cuidar das crianças, por me lembrar de quem eu sou. Eu não teria chegado até aqui sem você. Não me agradeça, apenas certifique-se de nunca mais se perder." Isabela assentiu. Não havia volta atrás. Mais tarde, naquele mesmo dia, Isabela voltou para sua casa com as crianças. Enquanto dirigia, sua mente estava tranquila. Ela sabia que o que estava prestes a fazer seria difícil, que enfrentaria resistência por parte de Marcus, mas também que ela estava preparada. Pela primeira vez em anos, ela não sentia medo. Quando ela chegou, as crianças correram para seus quartos rindo e brincando, enquanto Isabela se dirigia para a sala, onde Marcus estava sentado no sofá com seu telefone na mão. Ele parecia cansado, com a testa franzida, como se ainda não tivesse superado os eventos da noite anterior. Ao vê-la entrar, ele levantou o olhar. "Finalmente você decidiu aparecer", ele disse com sarcasmo, largando o telefone na mesa. "Você se divertiu ficando na casa da sua amiga, enquanto eu tinha que lidar com a bagunça que você causou ontem à noite?" Isabela o olhou com calma, sem reagir ao seu tom. "Marcus, nós precisamos conversar." Ele a observou por um momento, confuso com sua atitude tranquila, mas firme. "Conversar sobre o quê?" Isabela sentou-se na frente dele, mantendo as costas retas e o queixo erguido. "Eu vou pedir o divórcio." As palavras caíram como uma bomba. Marcus a olhou fixamente, como se ele não tivesse entendido o que ela acabara de dizer. "O que você disse?" ele perguntou, semicerrando os olhos. "O que você ouviu? Eu quero o divórcio. Isso acabou, Marcus." Ele soltou uma risada amarga, claramente incrédulo. "Você está louca, Isabela? Você não pode estar falando sério. Depois de todos esses anos, depois de tudo o que eu fiz por você, você quer jogar tudo fora?" "Eu não estou jogando nada fora, Marcus. Você jogou fora quando decidiu me humilhar, quando me tratou como se eu não valesse nada, quando colocou seu ego e sua reputação acima da sua família. Isso acabou porque eu parei de aguentar." Marcus se levantou do sofá,
andando de um lado para o outro, claramente nervoso. Isabela, me escute, você está exagerando. A noite passada foi um mal-entendido. Eu estava irritado, ok, mas não significa nada. Eu só estava... Ele parou, procurando as palavras certas, mas não conseguiu encontrá-las. Isabela o interrompeu, levantando a mão. Não tente se justificar, Marcos. Eu não estou aqui para ouvir suas desculpas. Estou aqui para te dizer que isso vai ser resolvido, mas não do seu jeito, como sempre. Isso vai ser resolvido legalmente nos tribunais. Marcos a olhou, agora completamente sério. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu sei quais são meus direitos. E eu sei que tenho direito à metade de tudo o que você tem. A casa, o dinheiro, tudo. Não me importa o quanto você tente lutar contra isso, Marcos. Eu não vou recuar. Você nunca mais vai me usar como um tapete. Eu nunca mais vou aceitar suas humilhações. Marcos apertou os punhos, tentando controlar sua raiva. Então agora você é uma especialista em leis, Isabela. De onde veio esta nova versão de você? Isabela se levantou, olhando diretamente nos olhos dele. Ela veio da dor que você me causou. Ela veio das noites que eu passei chorando por causa das coisas que você me dizia. Ela veio dos anos que eu passei acreditando que eu não era o suficiente. E agora, Marcos, essa mulher que você deixou quebrada está de pé. E eu garanto que ela não vai cair de novo. Marcos a olhou fixamente, tentando intimidá-la, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Isabela não era mais a mesma. Isso vai ser resolvido na corte, ela repetiu. E não me importa o quanto tempo leve, eu vou garantir que tudo o que me pertence eu receba. E você vai aprender que não se pode tratar as pessoas como você me tratou. Dito isso, Isabela se virou e se dirigiu para seu quarto, deixando Marcos sozinho na sala, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Ela fechou a porta atrás de si, respirando profundamente. Ela havia recuperado seu poder e nunca mais o perderia. Marcos permaneceu sentado na sala por horas, paralisado pelas palavras de Isabela. Cada frase ressoava em sua mente como um eco interminável. Você nunca mais vai aceitar minhas humilhações. Isso vai ser resolvido legalmente. Você vai aprender que não pode tratar as pessoas como você me tratou. Pela primeira vez em sua vida, Marcos não sabia como reagir. Ele sempre teve o controle, sempre foi ele quem ditava as regras, mas agora tudo havia saído de suas mãos. Ele se levantou abruptamente furioso, não ia permitir que Isabela o desafiasse daquela forma. Ele se dirigiu ao seu escritório em casa, fechou a porta com força e começou a fazer ligações. Primeiro, ele ligou para um amigo advogado, mas a resposta que recebeu não foi a que ele esperava. Marcos, se Isabela decidir ir pela via legal, você está em apuros. Ela tem direito à metade de tudo o que você tem, especialmente se você tem usado recursos da família para fins pessoais. Marcos ficou em silêncio. Sua mente começou a trabalhar rapidamente, tentando encontrar uma saída, mas tudo o que o advogado dizia confirmava que sua posição não era tão sólida quanto ele pensava. Isabela o havia confrontado não apenas com confiança, mas também com o conhecimento de seus direitos. Ela não estava brincando. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Ele se revirou na cama, enquanto Isabela dormia tranquilamente em seu lado do quarto, tão tranquila como ele nunca a tinha visto. Essa serenidade o enfurecia. Como ela podia ter tanta certeza de si mesma? Como ela podia agir como se já tivesse vencido? Mas, no fundo, ele sabia a resposta, porque ela já tinha vencido. Na manhã seguinte, Isabela se levantou cedo, como sempre. Mas desta vez, sua rotina era diferente. Havia algo distinto em sua energia. Em vez de sentir o cansaço que costumava acompanhá-la todos os dias, ela se sentia forte, decidida. Ela preparou o café da manhã para seus filhos e os ajudou a se arrumar para a escola,
enquanto Marcos permanecia em seu escritório, evitando cruzar com ela. Quando as crianças foram embora, Isabela se sentou na sala com uma pasta na mão. Era a compilação de toda a informação que ela havia reunido nos últimos dias: extratos de conta, documentos legais, registros financeiros. Ela havia assumido o controle e cada folha naquela pasta era uma prova de que ela estava pronta para lutar. Marcos saiu de seu escritório finalmente e quando viu Isabela sentada ali com a pasta na mesa, seu peito se tensionou. Ele sabia que o confronto era inevitável. "O que é isso?" ele perguntou, apontando para a pasta com um gesto brusco. Isabela o olhou sem medo. "É tudo o que eu preciso para o divórcio." Marcos franziu a testa, sua frustração crescendo. "Você realmente vai seguir com isso? Você não percebe o que está fazendo?" Isabela cruzou as pernas e o olhou com calma. "Claro que eu sei o que estou fazendo. Estou recuperando minha vida e eu vou fazer isso com ou sem a sua cooperação." Marcos bufou, tentando recuperar um pouco de controle. "E o que você vai ganhar com tudo isso?" "Dinheiro, vingança." "Isabela, você realmente acha que pode sair disso melhor do que já está?" Ela o olhou fixamente, seus olhos cheios de uma determinação que Marcos não reconhecia. "Não se trata de dinheiro nem de vingança, Marcos. Trata-se de respeito. Trata-se de não permitir que ninguém me trate como você me tratou novamente. Isso não é para te punir. É para me libertar de você." Marcos sentiu que essas palavras o atingiam como um soco no estômago. Por mais que ele quisesse lutar, por mais que ele quisesse gritar, ele sabia que ele não tinha mais o mesmo poder sobre ela. Isabela o havia despojado de todo o controle que ele já teve. "E quanto às crianças?" ele perguntou finalmente, procurando outra forma de manipulá-la. "Você vai destruir a vida deles também?" Isabela balançou a cabeça, mantendo a compostura. "A única coisa que eu vou destruir é o exemplo que você estava dando a eles. Eu não quero que meus filhos cresçam acreditando que é normal uma mulher aceitar ser humilhada ou que um homem tem o direito de controlar a vida dos outros. Eles vão ficar bem, Marcos, porque agora eles têm uma mãe que sabe o que vale." Marcos ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele não tinha nada a dizer. Nos dias seguintes, Isabela começou a tomar medidas concretas. Ela consultou um advogado que lhe explicou cada detalhe de seu caso e confirmou que ela tinha tudo para ganhar. Ela também visitou um terapeuta, algo que ela havia adiado por muito tempo, para trabalhar em todo o dano emocional que Marcos havia lhe causado. Cada passo que ela dava era como uma peça a mais no quebra-cabeça de sua nova vida. Isabela não estava apenas buscando justiça legal, ela estava se reconstruindo do zero, uma versão mais forte, mais confiante de si mesma. Enquanto isso, Marcos se consumia em sua própria frustração. Tudo na casa o lembrava de que ele havia perdido o controle. Cada vez que ele via Isabela, com sua postura firme e seu olhar sereno, ele sentia uma mistura de raiva e medo. Ele sabia que não podia pará-la, mas também não conseguia aceitar sua derrota. Ele tentou confrontá-la mais uma vez, com um tom mais conciliador desta vez, esperando manipulá-la de outra maneira. "Isabela, nós não podemos resolver isso entre nós. Nós não precisamos envolver advogados ou tribunais. Nós podemos encontrar uma solução mais discreta." Isabela o olhou diretamente nos olhos, sem vestígio de dúvida. "Uma solução discreta?" ela repetiu. "Como manter tudo escondido, como você sempre quis. Não, Marcos, não mais. O que estamos fazendo é público porque eu não tenho nada a esconder, e você também não deveria ter." Marcos apertou os dentes, sua frustração crescendo novamente. "O que você ganhou com tudo isso, Isabela?" ele perguntou finalmente, quase suplicando. Ela se levantou da mesa, pegou a pasta com seus documentos e o olhou uma última vez antes de sair da sala. "Eu ganhei algo que você nunca entendeu, Marcos.
Eu ganhei a minha liberdade. Enquanto Isabela se dirigia para seu quarto, Marcos ficou sozinho, enfrentando a dura realidade. Ele havia perdido Isabela para sempre, e desta vez não havia nada que ele pudesse fazer para tê-la de volta. Através da história de Isabela, há algo que todas as mulheres devem se lembrar. Seu valor não é definido por mais ninguém além de você mesma. Não permita que palavras cruéis, humilhações ou críticas apaguem sua luz. Porque dentro de você há uma força que pode te levantar mesmo nos momentos mais sombrios. Ser dona de casa, mãe ou qualquer papel que você escolha na vida não te torna menos. Você é igualmente valiosa, igualmente capaz e digna de respeito. Ninguém tem o direito de te fazer sentir pequena, nem por sua aparência, nem pelas decisões que você toma para cuidar da sua família, nem por qualquer aspecto da sua vida. O amor e a aceitação começam com você mesma. Relacionamentos tóxicos e humilhações, seja em particular ou em público, não devem ser normalizados ou tolerados. Se alguém tentar te menosprezar ou fazer você se sentir que não é o suficiente, lembre-se disso. Você não precisa de ninguém para fazer você duvidar de seu poder. Você tem o direito de ser tratada com respeito, dignidade e amor. E se alguma vez alguém tentar te pisar, tenha a certeza de que você pode se levantar. Porque dentro de você há uma fortaleza que não pode ser destruída. Você não está sozinha. Busque apoio. Informe-se sobre seus direitos. Cerque-se de pessoas que te incentivam e te valorizam. Nunca se contente com menos do que você merece. Como Isabela, você pode assumir as rédeas da sua vida, recuperar seu poder e redescobrir a mulher incrível que você sempre foi. Você é poderosa, você é valiosa, você é o suficiente. Nunca se esqueça disso. Se esta história tocou o seu coração, nós te convidamos a explorar mais conteúdo em nosso canal. Temos muitas mais histórias emocionantes e cheias de reflexão que, como esta, buscam te inspirar e te mostrar que sempre há esperança. Clique no próximo vídeo e nos acompanhe em outra narração que com certeza vai te prender desde o primeiro momento. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com quem você acha que precisa. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Nos vemos no próximo vídeo.